filha dele tem fora do tempo, abençoando para libertar, para nos ensinar, Senhor, nessa noite, mas fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, que Ele merece. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem se encontra feliz por estar mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Igreja, Deus tem uma palavra, amém, para os nossos corações aqui nesta noite, a respeito de preconceito, amém? Estava pedindo uma palavra para Deus, e o que a gente tem visto muito nos dias de hoje, os irmãos tendo preconceito, amém? Talvez nem sabe, nem entende o porquê, mas hoje nós vamos falar sobre isso, amém? E já que nós estamos aqui de pé, estamos aqui também ao vivo, amém, nesta live, glórias a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, amém? Marcos capítulo 6, glórias a Deus. Vocês que têm uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, amém? Vamos abrir. Hoje o texto é um pouquinho extenso, mas vamos aproveitar e dar o nosso melhor para o Senhor, amém? Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o 6, para a nossa meditação, amém? Na minha Bíblia tem um tema, eu creio que na sua também tem um tema, que diz assim: Jesus retira-se para Nazaré. Amém? Enquanto vocês vão procurando, vocês que estão comigo ao vivo, vai compartilhando, amém, esta live, amém, com todos que estão necessitando de ouvir, de aprender muito mais do Senhor, amém? Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1, quem encontrou diz amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus que diz assim, amém? E partindo dali, chegou à sua terra e seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes e na sua casa. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Quem sabe você ainda não orou, mas ainda dá tempo, amém? De falar com Deus através da oração. Por gentileza, feche os teus olhos, amém? Encurva a sua cabeça por reverência, por respeito. E oremos ao nosso Deus que está aqui presente, aqui conosco, e que já podemos sentir a sua presença neste santo lugar, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sei que o pastor William já orou, Senhor, mas quanto mais oração, mais poder. Senhor, queremos apresentar os milhões e milhares de ouvintes que estão comigo ao vivo nesta live, e muitos que entrarão depois, meu Pai, porque muitos irão compartilhar o link, Senhor, e chegará, Senhor, a quem precisa aprender de Ti, Senhor. Oh, Papai, fala conosco
comigo, fala com os irmãos aqui presentes, fala com todos aqueles que querem aprender mais de Ti. Papai, eu lhe peço nesta noite, Senhor, por gentileza, coloca Teu anjo à direita e à esquerda da tribuna, coloca Teu anjo lá, Senhor, no portão, meu Pai, como sentinelas, para nos guardar, para nos livrar. Papai, abre a nossa mente que aqui estão, que o Teu Espírito Santo dê um despertar, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo coloque o desejo mais íntimo de aprender mais de Ti e de se achegar mais pertinho de Ti. Fala comigo, fala com a sua igreja, meu Pai, é que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus. A igreja pode se assentar, vai sentando, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar, irmãos, com palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema aqui nesta noite é o seguinte: Senhor, livra-nos dos preconceitos. Vamos repetir comigo? Senhor, livra dos preconceitos, amém? O problema dos rótulos, amém? E do impacto, amém? Das publicações, amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós acabamos de ler a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 e 6, amém? Um dos maiores obstáculos, querida igreja, para a obra de Deus na terra, eu gostaria que vocês soubessem que é o preconceito. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Isso, querida igreja, por quê? Porque sem fé, Deus não age. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E fé, querida igreja, e preconceito são incomparáveis. Amém? Na mesma medida, igreja, em que o preconceito governa os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a fé, querida igreja, ela é sufocada. Aonde? Em nossos corações. Amém? Em contrapartida, querida igreja, quando Deus quer usar uma pessoa, Ele começa falando com ela, para quê? Para suscitar fé, é ou não é? Mas antes dessa fé surgir, querida igreja, é necessário derrubar as fortalezas do preconceito. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Um grande mistério, querida igreja, do cristianismo é que Deus, que é invisível, espiritual, Ele age neste mundo visível e material. E Ele, querida igreja, Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Mas para agir no mundo natural, igreja, Ele estabeleceu para si mesmo certos limites, certas condições, amém? Por isso, há momento, querida igreja, quando o Todo-Poderoso não pode, o preconceito de conhecidos, de amigos, de parentes, impediu Jesus, o próprio Deus encarnado, de fazer milagre na sua terra, onde nós acabamos de ler. Amém? Que diferença existia entre essas pessoas e as pessoas de outras cidades, vilarejos na região? Porventura, querida igreja, as pessoas de outros lugares eram mais espirituais, estavam mais propensas a ter fé, ou eram mais merecedoras? Amém? De alguma forma, igreja, a diferença era que os conterrâneos e parentes de Jesus, amém, tinham convivido com ele desde criança e já haviam rotulado. Pensa, irmão, os parentes de Jesus não entendiam porque ele operava tais milagres, por verem nascer, crescer, ver ele trabalhando com sua própria profissão que ele tinha. Amém? Eles não conseguiam. Amém? Por isso havia o quê? Preconceito. Para eles, querida igreja, a pessoa de Jesus já estava tão definida. De que maneira? Profissão, parentesco, potencial, capacidade, provável futuro. E quando ele chegou, querida igreja, na sinagoga, ele começou a demonstrar unção na palavra, aleluia, e poder para curar, louvado seja Deus. E quando eles começaram a ver isso, amém, eles ficaram de que maneira? Escandalizados.
Por quê? Porque estas coisas não encaixavam num conceito que haviam previamente estabelecido para ele. O conteúdo, querida igreja, não estava condizente com o rótulo. Amém? Você percebe como o preconceito amarrou o próprio Jesus e o impediu de agir? Aleluia! Para entender melhor aqui nesta noite, querida igreja, como o preconceito, amém, milita contra a fé, analisa aqui comigo por um instante como é formado, amém? À medida que eu e você observamos as características e ações de qualquer coisa, conjunto de coisas, pessoas ou conjunto de pessoas, tiramos conclusões sobre a sua natureza e potencial, amém? E através, querida igreja, desse processo, chegamos a uma definição geral, amém? Que nos leva a pensar que conhecemos tudo, se pode conhecer, ou que vale, aleluia, apenas conhecer sobre o assunto. Desta forma, querida igreja, projetamos o futuro baseado no passado. Então, aí o que acontece? Criamos o quê? Um rótulo, amém? Colocamos este rótulo naquela pessoa, ou conjunto de pessoas também, ou objeto, ou conjunto de objeto, e daí, querida igreja, em diante, tomamos todas as nossas decisões, aleluia, todas as nossas decisões e formamos todas as nossas atitudes baseada nesse rótulo. E no nível natural, na maioria dos casos, igreja, isso funciona. As pessoas ou coisas agem, amém, de forma esperada. Às vezes porque realmente observamos bem, outras vezes porque o preconceito acaba o quê? Se realizando. Tem glória a Deus aí, igreja? Deus aí. O problema, querida igreja, é que a fé não se baseia no natural, mas na invasão do natural pelo sobrenatural. Então, o preconceito, querida igreja, forma uma caixa fechada hermeticamente, e a fé só pode surgir quando esta caixa é o quê? Aberta ou explodida. O preconceito, querida igreja, é expectativa formada pela sequência natural dos acontecimentos. A fé cria no impossível, no inesperado, na surpresa e na novidade. Ver faz crer, ou crer faz ver. Amém? Sempre, querida igreja, que pensamos como Tomé. Quem lembra de Tomé, amém? Tomé, que se tão somente pudermos ver, que creremos. Então, Tomé, ele só cria naquilo que ele pudesse tocar, palpar e ver. É ou não é? Então, Tomé, que tão somente pudemos ver e crer. João capítulo 20, versículo 24 até o 29. Mas isso não é verdade, amém? Mesmo se virmos, corremos o perigo, querida igreja, de não crer por causa do preconceito em nossos corações, que pode cegar, amém, os nossos olhos, assim como cegou os olhos daqueles nazarenos, amém? Isso fica claro, querida igreja, também na parábola. Quem lembra do rico e Lázaro, amém? Na parábola do rico e de Lázaro, o mendigo, o rico, querida igreja, já no inferno, ele roga a Jesus que envie quem? Lázaro, para avisar quem? Os seus irmãos sobre o perigo que correm, pois acredita que se virem alguém ressuscitado dos mortos, o que vai acontecer? O crerão. Mas Jesus, querida igreja, ele responde dizendo que se não crer na palavra escrita, também não crerão no milagre como este, como está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 27 e 31. Isso é assustador, querida igreja, amém? Mas é verdade, só enxergamos e cremos naquilo que queremos, amém? Segundo o famoso pensador, escritor russo, Alexander Solzhenitsyn, não é porque a verdade, querida igreja, é muito difícil de se enxergar que nós erramos, amém? Mas erramos por quê? Porque o caminho é mais fácil e é cômodo, aleluia, para nós, se procurar entender somente aquilo que está de acordo com as nossas emoções, especialmente as egoístas. Irmãos,
Se não nos humilharmos e reconhecermos que estamos cheios de preconceito e que esses preconceitos estão cegando o quê? A nossa compreensão da realidade, jamais sentiremos a santa insatisfação de realmente querer conhecer a verdade e seguiremos até o fim. De que maneira? Enganados. No caso de Solicente, sim, foram mais duros anos passados no sistema prisional soviético que despertaram para entender o seu verdadeiro estado de engano. O que será necessário para nós? Aleluia. Por que Deus gosta, querida igreja, de nos escandalizar? Como Deus sabe que o preconceito anula a fé? Se o plano de ação normalmente consiste em provocar um confronto aberto, com esse conceito escondido, querida igreja, geralmente ele escolhe lugares, pessoas ou coisas que nós mesmos aceitaríamos e os usaremos, aleluia, como instrumento especiais, amém, de sua ação na terra. Por que ele faz isso, igreja? Porque, do contrário, os nossos preconceitos ficariam tranquilamente acomodados nos seus esconderijos e a fé seria sufocada sem sabermos o porquê. Infelizmente, querida igreja, a vida cristã não é uma rampa que sobe suavemente, sabe, agradavelmente, amém, do plano terreno para o plano celestial, amém, e é mais como uma montanha russa, onde cada descida violenta que nos choca até as raízes, aleluia, de nossas mais profundas e favoritas, amém, teorias, ao ver que estão em confronto com Deus, nos leva, querida igreja, para uma subida, amém, vertiginosa de revelação, de entendimento da sua pessoa. Igreja, no mesmo momento conseguimos o quê? Enxergar a nojeira de nossos preconceitos, amém? E como tem cegado os nossos olhos, amém? E de nos ter feito agir de forma tão desprezível. Ficamos deslumbrados com a revelação fascinante de novas facetas de verdades que até então nunca havíamos visto. Amém? Então a palavra de Deus, querida igreja, ela ilustra esse princípio em inúmeras ocasiões. Pense sobre Naamã. Quem lembra de Naamã? Naamã, querida igreja, é um poderoso general do exército sírio, cuja descida violenta da montanha russa da vida, ele consistiu, querida igreja, de ficar acometido da pior doença de seu tempo naquela época, a lepra. Através desta crise existencial, ele teve que enfrentar, sabe o quê? Os seus fortíssimos preconceitos. Amém? Mas quando os enfrentou, ele venceu e foi curado, aleluia. O primeiro preconceito, querida igreja, foi o fato de um general sírio, amém, de ter de se humilhar a ponto de atender os conselhos de uma menina israelita escrava. Essa menina trabalhava para ele, amém? O segundo foi, querida igreja, não ser recebido pelo profeta Eliseu, porque ele achava que chegando lá, ele ia ser recebido por quê? Pelo profeta Eliseu, amém? E receber ele, ordens para simples, de que maneira? E banhar-se, amém? Qual que o profeta disse para ele? Amém? Para ele se banhar 7 vezes aonde? No Rio Jordão. E ele estava tão desesperado, querida igreja, que rapidamente enfrentou o primeiro preconceito e foi para Israel buscar a cura. Mas na sua mente, querida igreja, já formara uma ideia de como seria a cura. O profeta sairia, se colocaria de pé, invocaria o nome de Deus, passaria a mão sobre o lugar do leproso e o curaria. Ele achava que ia ser simples assim, mas não foi. Segundo os Reis, capítulo 5, versículo 11. E quando o profeta nem recebeu, apenas mandou um mensageiro como uma instrução, né? Instruções para ele, para banhar de que maneira? 7 vezes no Rio Jordão, amém? Naamã explodiu. Amém? Ele disse assim: não são porventura Abana, Farpá, Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Segundo os Reis, capítulo 5, versículo 12. E se retirou com indignação. Amém? Não fosse o conselho prudente de seu servo, porque quando Naamã foi lá, ele não foi sozinho, levou uma comitiva juntamente com ele. Então, o seu servo prudentemente teria ali, sabe, falado ali com Naamã, amém? Para ele não ir embora. Olha para você ver, não fosse o conselho prudente de seu servo, teria ido embora, é isso que ele queria ir embora, impedindo por seu quê? Preconceito de receber o quê? A cura milagrosamente, de que tanto ele necessitava, igreja, depois que ele se humilhou. Amém? Forçado por uma situação desesperadora a enfrentar seus preconceitos de frente, ele obedeceu como uma criança, igreja, a essas simples instruções do profeta, e a cura chegou. Amém? Louvado seja Deus. E junto com ela veio a revelação que levou a dizer: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Louvado seja Deus. Segundo os Reis, capítulo 5, versículo 15, ele precisou passar por tudo isso. Dados os profundos preconceitos da rivalidade histórica que havia entre Síria e Israel, Naamã, querida igreja, jamais poderia ter enxergado esta verdade salvadora. Louvado seja Deus, se não fosse a crise de vida e morte, porque ele estava leproso. Aleluia! E ele precisou enfrentar, e para isso Deus resolveu usar não somente o país que ele menos aceitaria, porque ele não queria aceitar Israel, amém? Aleluia! Louvado seja Deus, ele mesmo aceitaria, mas também um processo menos palatável, amém? Para a sua dignidade e pelo seu intelecto, amém? Glórias a Deus. Irmãos, nem o profeta grandes, conhecedores da natureza divina, escaparam da influência dos preconceitos. Amém? Lembra do profeta Samuel? Quando o profeta Samuel, a dura pena, convencido por Deus que não havia mais esperança para o rei Saul, a Bíblia diz que ele foi ungir um dos seus filhos de Jessé como novo escolhido de Deus. Amém? Para ser o quê? Para ser o rei de Israel. E por pouco, querida igreja, não deixou que os seus próprios preconceitos e os de Jessé o impedisse de achar o verdadeiro escolhido de Deus. Presta atenção aqui nesta noite. Igreja, Jessé, ele tinha quantos filhos? A Bíblia diz que Jessé, ele tinha 8 filhos e não achava que o último tinha a menor chance de ser escolhido. Tadinho de Davi, né? Para Jessé, seu pai, ele não tinha nenhum para ser escolhido. Por isso, a Bíblia diz, querida igreja, por isso nem o chamou para encontrar com o profeta Samuel. Jessé não chamou Davi, como diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 e 11. Irmãos, o profeta Samuel mandou que ele e seus filhos se santificassem e fosse para o sacrifício, mas Davi, querida igreja, nem foi chamado. Amém? Quantas vezes, querida igreja, os piores preconceitos se encontram dentro das nossas próprias famílias. Aleluia, ele nem era considerado digno de ser incluído entre os filhos de Jessé, amém? Numa ocasião tão importante como essa, pensa aqui comigo, mas o profeta Samuel, a princípio, mesmo com todos os seus dons que ele tinha recebido de revelação de Deus, não percebeu a sua ausência. Na mente de Samuel, achava que estavam todos os filhos de Jessé ali, amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Louvado seja Deus. Não percebeu a sua ausência. E quando entrou o primeiro, o seu preconceito falou mais alto e ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele viu o primeiro filho de Jessé, lindo, bonito, alto, forte, falou: isso aqui é ungido. Aleluia. E daí a resposta do Senhor chega, igreja, com verdade que podemos nos ajudar até hoje a cortar pela raiz toda a espécie de preconceito. O que ele disse? Não atentes para a sua aparência, nem pela sua grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o homem olha para o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Igreja,
Mais uma vez vemos que Deus escolhe o menos indicado do ponto de vista humano para ser o seu favorito. Aleluia, nesta noite Deus está escolhendo alguém que é menos indicado, amém? Do ponto de vista humano, louvado seja Deus. Pense, querida igreja, sobre todas as ocasiões semelhantes, aleluia, a essas narradas na Bíblia, quando Deus estava para fazer algo, aleluia, significativo na história, o preconceito do homem se colocava no caminho para impedi-lo. E quando Deus queria curar, lembra de Saulo? Amém? Quando Deus queria curar Saulo de sua cegueira, iniciá-lo, querida igreja, em sua carreira cristã, pensa aqui comigo, ao chamar, ele manda chamar Ananias para ser instrumento dele. A qual foi a sua resposta inicial? Olha que ele diz: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas sabe o que o Senhor respondeu? Mas o Senhor respondeu-lhe: vai, porque este para mim é um vaso que escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 13 e 16. Igreja, não havia ninguém na face da terra menos indicado para ser poderoso servo de Deus do que Saulo, amém? Mas ainda bem, querida igreja, que Ananias obedeceu. Ei, será que tem Ananias aqui no nosso meio que vai obedecer também? Louvado seja Deus. Santo, santo é teu nome. Que grande prejuízo haveria para os propósitos de Deus se eles não obedecessem mais o Senhor do que aos seus preconceitos e conhecimentos naturais. Aleluia. Igreja, em outra ocasião, lembra do apóstolo Pedro? Pedro jamais teria atendido o convite, querida igreja, urgente de Cornélio. Lembra de Cornélio, o centurião romano, para pregar-lhes as boas novas de Jesus? Se Deus não tivesse primeiro, querida igreja, tratado com seus preconceitos judaicos quanto aos gentios, aleluia, louvado seja Deus, na visão, quando Deus ordenou matar, comer animais imundos, aleluia, ele respondeu, sabe o que ele respondeu? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. Atos capítulo 10, versículo 14. Igreja, ao que Deus lhe respondeu com palavras que também servem para nós até hoje, no combate aos preconceitos, amém? Não chames tu comum a que Deus purificou. Aleluia, louvado seja Deus. Atos capítulo 10, versículo 15, com uma resposta tão forte, querida igreja, como essa, apóstolo Pedro não teve coragem de resistir ao Senhor. O evangelho chegou aos gentios na casa de Cornélio pela primeira vez. Você acredita nisso? Aleluia. Já pensou sobre o dilema de José? Lembra de José? Então, que é um escândalo maior do que uma noiva virgem grávida, aleluia. A palavra diz o seguinte: e como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, ele intentou o quê? Deixá-la ela o quê? Secretamente. E projetando ele isso, querida igreja, eis que um sonho lhe apareceu e um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela gerou é de quê? Do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20. Aleluia, igreja. Ainda bem que ele também teve coragem de obedecer. José teve coragem de obedecer à voz de Deus e acreditar neste fato inédito de sua noiva estar grávida pelo Espírito Santo. Em contradição, querida igreja, a tudo que ele sabia ou acreditava ser possível anteriormente. Apesar de Jesus ter nascido em Belém, querida igreja, cidade de Davi, a maioria das pessoas, querida igreja, que conheciam, não sabia desse fato, amém? Pensando que ele nascera em Nazaré de Galileia, aleluia, uma região desprezada pelos habitantes, mais cultos e ricos da região da Judéia. Igreja fiel ao seu estilo, ele não se preocupou em esclarecer a ninguém sobre este detalhe para tirar o tropeço que representava com os preconceitos comuns das pessoas daquela época. Já havia preconceito daquela época. Quando Natanael, lembra de Natanael? Já até preguei sobre Natanael. Quando Natanael perguntou: pode haver coisa boa vinda de Nazaré?
Filipe não respondeu dizendo, ele não é de Nazaré, mas é de Belém. Ele não respondeu, mas ele poderia ter dito isso, porque também não sabia disso. Qual foi a sua resposta? Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 46, ele disse, vem e vê, louvado seja Deus. Essa também, querida igreja, deve ser a nossa resposta diante de todo tipo de preconceito, amém? Existente em nossos dias. Não importa o que você pensa sobre determinada pessoa, sobre determinada igreja ou movimento, se há notícia de que Deus está movendo, só uma solução, querida igreja, deixe os seus preconceitos de lado e vá conferir. Aleluia! Em outra ocasião, querida igreja, houve uma calorosa discussão pró e contra Jesus ser o Cristo, amém? E um dos argumentos mais fortes contra era, vem, pois o Cristo da Galileia, não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi? E de Belém, aldeia de onde era Davi? João capítulo 7, versículo 41 e 42. Era uma ocasião, igreja, ideal de ponto de vista humano, para passar as coisas a limpo, esclarecer o povo sobre os fatos, mas isso não aconteceu, amém? A única coisa evidente para todos é o que os guardas falaram. O que eles falaram? Nunca um homem algum falou assim como este homem. João capítulo 7, versículo 46. Igreja, Jesus não se preocupou em remover os motivos de escândalo, pelo contrário, ele tinha prazer em deixá-lo de pé, e aí as pessoas tinham que decidir entre seus preconceitos, aleluia, e a evidente unção, incontestável presença de Deus manifestada na sua vida. Os preconceitos mais fortes são os que originam da própria palavra de Deus. Igreja, é impressionante, amém? Perceber o quanto Deus odeia o preconceito, amém? E quando ele tem prazer em desrespeitar as expectativas limitadas do homem, aleluia. Alguns dos preconceitos mais fortes começaram com base nas próprias ordens de Deus, igreja. O homem se apega a uma interpretação humana da palavra de Deus e acaba inventando tradições que contradizem a própria intenção de Deus, quando Deus deu aquela palavra, amém? Ou seja, o maior exemplo disso, querida igreja, foi o preconceito dos judeus contra os gentios na época de Jesus e da primeira igreja, amém? De fato, querida igreja, esse preconceito custou caro os primeiros cristãos, igreja, as primeiras perseguições, os primeiros martírios, aleluia, foram causados por ele. Deus havia dito a Israel, querida igreja, através de Moisés, lembra de Moisés? Que eles seriam sua o quê? Propriedade peculiar entre todas as nações, irmão, um reino sacerdotal, amém? Um povo especial. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O propósito de Deus, querida igreja, não era desenvolver uma elite orgulhosa, amém? Presunçosa, e sim abençoar todas as nações através do seu relacionamento especial com eles, como havia prometido a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E é este ministério, querida igreja, de um sacerdote, como um povo sacerdotal, amém? A sua função era de ligar o resto do mundo a Deus, mas com o passar do século, querida igreja, não prestar atenção ao seu total fracasso, aleluia, em cumprir a sua parte da aliança e se apegar unicamente seus status, privilégio de ser o povo escolhido de Deus. Amém? E no tempo de Jesus, querida igreja, devido à vergonha de ser subjugado por Roma, apegavam-se mais ferozmente, ainda isso como ponto de referência, a marca de identidade nacional. E por isso, querida igreja, qualquer, amém, menção da possibilidade de Deus é introduzir os gentios no mesmo nível de favor divino, amém? Isso suscitava a ira incontrolável, amém? Por parte dos judeus. Igreja, e naquela mesma ocasião, na sinagoga de Nazaré, citada no início dessa ministração, foi só Jesus mencionar que quando Deus precisava de uma viúva para sustentar o profeta Elias, quem lembra do profeta Elias? Ao invés de chamar uma israelita,
amém? Ele chamou uma estrangeira, olha para você ver, Deus podia chamar? Não podia, podia, mas Deus decidiu chamar quem? Uma estrangeira de Sarepta, de Sidom, e que quando ele foi curar um leproso através de Eliseu, lembra do profeta Eliseu? Ele escolheu também um estrangeiro, amém? Naamã, como eu acabei de ler a história dele, o sírio, e todos os fiéis da sinagoga se levantaram unânimes para o matarem. Lucas capítulo 4, versículo 25 ao 30. Deus poderia ter escolhido um israelense, é ou não é? Mas ele decidiu escolher o estrangeiro, aleluia, não só nessa ocasião, mas em muitas outras. Jesus não podia, aleluia, e não perdia a oportunidade para esfregar sal na ferida. Lembra da parábola do bom samaritano? Para os judeus, esse título já seria uma contradição de termos, igreja. Jesus, ele ressaltou as atitudes erradas de um sacerdote, de um levita, e ele escolheu quem? O samaritano para ser o mocinho da história, amém? Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. O pior, querida igreja, é que tudo isso, tanto o propósito verdadeiro de Deus em escolhê-lo, quanto as consequências de não se qualificarem, a perda das suas prerrogativas especiais, estava escrita claramente na lei e nos profetas, que liam todos os sábados, mas o preconceito não permitia que eles o quê? Enxergassem. O próprio Moisés, igreja, deixou registrado lá no seu último cântico, que serviria como testemunho contra Israel, as seguintes palavras, que está registrada lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, que diz assim: a zelos me provocaram contra aquilo que não é Deus, portanto eu provocarei a zelo com aquele que não é povo, com uma nação insensata, aleluia, o despertarei. E mais tarde, livro do profeta Isaías, então, o profeta Isaías, ele confirma dizendo: tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, a uma nação que não chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Isaías capítulo 65, versículo 1. Mas não queria ver, querida igreja, por isso não viam, estampava ali aos seus ouvidos quando, amém, via as coisas. Lembra de Estevão? Amém? Estevão, ele morreu de que maneira? Apedrejado, amém? Tamparam os seus ouvidos quando Estevão pregavam, se arremetaram, amém, unanimemente contra ele, como havia feito com Jesus em Nazaré. Atos capítulo 7, versículo 57. Quando o apóstolo Paulo, querida igreja, ele fez a sua defesa, quem lembra, né? Quem lê a Bíblia vai saber. Quando Paulo fez a sua defesa pública lá em Jerusalém contra a falsa acusação de que havia introduzido os gentios no templo, ouviram-no atenciosamente até ele contar que Deus o havia enviado a quem? Aos gentios. Irmãos, só foi apóstolo Paulo falar isso, ficou impossível de continuar o discurso, tal era a gritaria e confusão que armaram. Atos capítulo 22, versículo 21 e 23, olha para você ver o preconceito, amém? Portanto, veja que absurdo, igreja, por causa de sua suposta fé, zelo pela palavra de Deus, mataram a palavra encarnada de Deus. Seu apego àquilo que achava ser a palavra de Deus fez com que perseguissem os verdadeiros proclamadores da palavra de Deus. Amém? Por não entenderem, mal interpretarem os seus propósitos originais de Deus e tornaram-se inimigos mais ferrenhos do propósito atuais de Deus. Igreja, outro grande exemplo, amém, de como o homem forma um preconceito baseado na palavra de Deus, é a cruz. Eu estava vendo a irmã Miriam falar sobre a cruz, né? Eu lembrei agora. O próprio Deus havia dito: maldito todo aquele que for pendurado onde? No madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Portanto, querida igreja, além da repulsa e nojo naturais causado pela cruz, havia ainda veredito divino na lei a este respeito, como estão esses desprezíveis objetos, tortura cruel, reservado para o castigo da escória da humanidade. Igreja, pode tornar-se instrumento da graça e redenção de Deus. Sabe, tem um versículo que diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz devera loucura para os que perecem, pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, amém? Que é escândalo para os judeus e loucura para os
gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Não é desconcertante, igreja, o estilo de Deus? Ele pega o objeto que ele mesmo havia amaldiçoado para abençoar a todos os homens. Ele tem prazer em colocar uma pedra de tropeço diante de todos, tanto judeus como gregos, e forçá-los a enfrentar seus preconceitos de frente, mesmo que esses tenham aparentemente sido originados por sua própria palavra. E é claro, querida igreja, em Deus não há contradição ou incoerência. Amém? Se realmente tiver os olhos, igreja, para ver e os ouvidos para ver, ouvir, e se pesquisar profundamente o assunto, você sempre descobrirá, amém, que os propósitos atuais de Deus nunca contradizem os seus próprios antigos, amém? E nesse caso específico, lembra do apóstolo Paulo? Então, Paulo explica muito bem, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, que como nós já éramos malditos, amém, por nós, aleluia, por não cumprirmos a lei, Jesus tinha que se tornar maldito em nosso lugar para que a bênção de Abraão nos atingisse. Igreja, mas essa explicação nunca chega sem que primeiro fiquemos chocados, amém? Até as nossas bases mais íntimas sejamos forçados em confrontar os nossos preconceitos e jogá-lo fora. E nesse ponto, querida igreja, não podemos deixar de comentar sobre um aspecto curioso do preconceito. Com o passar do tempo, os escândalos antigos, amém, se tornam respeitáveis e perdem o seu impacto, amém? Deus, ele é obrigado a buscar novos escândalos para nos chocar, amém? Na época de Jesus e da primeira igreja, quem poderia, querida igreja, imaginar que a cruz se transformaria no objeto de abandono para ser colocado hoje? De que maneira? Em corrente do pescoço e nas paredes dos templos, amém? O preconceito que havia contra a cruz naquele tempo não existe hoje, mas o sofrimento e o desprezo que representava certamente existe, e junto, querida igreja, com eles novos objetos que os causam e novos preconceitos. O preconceito a respeito de si mesmo, igreja, também é grande inimigo da fé. Tem muitas pessoas que não têm preconceito dos outros, mas têm preconceito dele mesmo, amém? Sempre associamos o termo preconceito às nossas atitudes em relação em outras pessoas, mas se entendemos que ele nada mais é do que um rótulo, um conceito formado previamente, veremos que todos nós estamos amarrados com fortíssimos laços, preconceitos em relação a nós mesmos. Um grande exemplo disso, irmão, é Moisés. Após 40 anos pastoreando as ovelhas no deserto, ele havia estampado o rótulo de fracassado tão fortemente na sua própria testa que conseguiu fazer o próprio Deus perder a paciência. Deus falou com ele através do fogo na sarça, foi ou não foi? Deu-lhe 2 sinais miraculosos, prometeu pessoalmente que o acompanhariam e que seria o quê? Bem-sucedido. Ele argumentou com termos fortes que aquele que fez a boca e os ouvidos do homem poderia tomá-lo eloquente, aleluia. Mas mesmo assim, igreja, Moisés não creu e pediu ao Senhor para mandar outro em seu lugar, foi ou não foi? Então se acendeu contra Moisés o quê? A ira do Senhor, e disse, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 até o 17, Deus quase teve de obrigar Moisés a ir, tão grande era o preconceito que esse tinha a respeito de si mesmo. Ele não entendia que Deus já tinha escolhido ele para aquele chamado, amém? O outro exemplo é de Gideão. Quem lembra de Gideão, igreja? Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, ele disse-lhe, o Senhor é o quê? Contigo, ó homem valoroso. Juízes capítulo 6, versículo 12. Igreja, como dissemos acima, a fé é baseada no sobrenatural, invadindo o natural e quebrando a sequência normal dos eventos. Portanto, a palavra do Senhor a Gideão e o seu conceito sobre ele. Por quê? Um homem valoroso, ia totalmente de encontro às circunstâncias que naturais, aos conceitos de Gideão a respeito de si mesmo. Olha para você ver, a resposta de Gideão reflete esse confronto entre o ponto de vista natural e o sobrenatural. O que ele disse, Gideão? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio?
Juízes capítulo 6, versículo 13. A isso, e o anjo respondeu, querida igreja, desafiando diretamente o preconceito que sabia que Gideão tinha sobre si mesmo. Olha o que ele disse, o anjo: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Juízes capítulo 6, versículo 14, como esta provocação. O preconceito de Gideão aflorou imediatamente e ele respondeu: ai, Senhor meu, com que livraria a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e o menor na casa de meu pai. Juízes capítulo 6, versículo 15. Depois de muita hesitação, igreja, de pedir muita confirmação, Gideão obedeceu às ordens do Senhor e viu o livramento de Deus. Conclusão para nós ir embora. Nós somos assim, irmãos. Amém? Nós nunca vamos falar que nós estamos prontos, preparados para fazer a obra de Deus, porque nós temos preconceito de nós mesmos. Conclusão para nós podermos ir embora para o nosso lar e para a nossa casa. Deus quer mover na terra. Ele quer invadir esse reino deprimente de rotina vazia, de trevas, amém? Angustiantes e sofrimentos terríveis com o seu reino glorioso e de esperança, luz e alegria. Para isso acontecer, porém, ele precisa ser um ambiente de fé, de expectativa, e um obstáculo para esse ambiente é o preconceito para derrubar este inimigo. Deus tem prazer em desafiar os nossos preconceitos, agindo, querida igreja, de forma mais escandalosa possível. Em cada geração, a situação, ele escolhe aqueles lugares, pessoas, movimentos, métodos menos aceitos pelos homens, e ainda nos dá um aviso especial para os últimos dias. Todos que puderem ser enganados vão ser enganados, e Deus não quer que você seja enganado. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 até o 12. A nossa prioridade máxima agora, querida igreja, portanto, deve ser a procura desesperada, apaixonada pela verdade, custe o que custar, doa quem doer, diante da cegueira que sabemos que o preconceito nos causa, que devemos buscar em primeiro lugar a verdade sobre nós mesmos. Lembre-se aqui nesta noite, jamais conseguiríamos conhecer outra verdade antes de conhecer a verdade em nosso íntimo. Amém? Todas as outras verdades ficam distorcidas se o nosso para-brisa estiver sujo e manchado. Oremos como o salmista Davi, lá que ele disse, lá no capítulo 19, versículo 12, que ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Lembra do Salmo 139, versículo 23, versículo 24, que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Último versículo, irmãos. Eis que deseja que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Peça para o Senhor sabedoria, irmãos. Amém? No secreto da tua alma. Como disse o salmista, Salmo 51, versículo 6. Eu quero deixar, irmãos, amém? Último versículo para fechar aqui o culto nesta noite. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 42, que diz assim: como é que você pode dizer ao seu irmão: irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor venha tirar esse preconceito do nosso coração. Amém? Se você chegou até aqui, foi a vontade do Senhor. Amém? Se você ainda está de pé, cuide para que não caia. Aleluia! Vamos pedir para Deus, irmãos, nos ensinar a lidar com a situação que está ao nosso redor. Que nós não viemos, aleluia, sabe, ter preconceito com os nossos irmãos. Não só com os irmãos, com as coisas que estão acontecendo, amém, nas igrejas, amém. Vamos pedir a sabedoria para que o Senhor nos cubra, amém, e que nós venhamos entender a vontade do Senhor. Aleluia. Moisés demorou a entender que ele era escolhido. Aleluia, porque o Senhor tinha escolhido Moisés e milhões e milhares que havia ali do seu povo hebreu.
Deus não poderia ter escolhido Arão, não poderia ter escolhido outros homens do passado. Por que será que Deus escolheu Moisés? Deus, ele queria tirar o preconceito que Moisés tinha dele mesmo. Aleluia. Deus, ele queria fazer dele um instrumento em suas mãos para ser usado, para libertar todo aquele povo que estava cativo na mão de Faraó. Talvez hoje você que está aqui nesta noite, aleluia, está com preconceito de si mesmo. Às vezes não é só no seu chamado espiritual, até mesmo na sua vida pessoal. Quem sabe às vezes Deus, ele quer te dar a cura de um jeito e você quer do outro. Você tem preconceito disso, mas é disso que você tem preconceito que Deus quer te curar. Olha o que Deus fez na vida de Naamã. Naamã queria mergulhar nos melhores rios que havia lá. Mas aonde Deus lhe mandou se banhar? No Rio Jordão. Porque era lá no Jordão que ele tinha um milagre que Naamã precisava. Porque Naamã também tinha os seus preconceitos, por mais que ele era um homem honrado. Ele precisava se libertar daqueles preconceitos para que ele pudesse receber o quê? A cura. E voltasse para o seu país liberto, transformado, curado. E olha para você ver, depois que o preconceito saiu, ele disse, verdadeiramente, Deus habita em Israel. Olha para você ver, ainda lançou uma palavra profética sem ser cristão. Deus sabe o que faz. Hoje Deus quer libertar vidas aqui nesta noite de preconceito. Aleluia, sua mente está cheia de preconceito hoje. Deus vai usar esse preconceito que está na sua vida para te libertar. Que do jeito dele é melhor, ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, mas vamos aprender com ele aqui nesta noite. Hoje você vai sair daqui com uma nova visão. Você não vai ver mais como você vê. Não vai ouvir mais como você ouve. Porque hoje haverá um destravar de Deus na tua vida. Aleluia! Aquele inimigo forte, aleluia, que estava colocando um preconceito na tua vida, hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui porque você é o escolhido. Aleluia. E não relute mais com o seu chamado, aleluia, como relutou, aleluia, Moisés, Gideão. Gideão pediu até sinal, para ver se verdadeiramente era ele mesmo, glórias a Deus. E ele não somente ouviu, mas como viu os sinais de Deus também, e o preconceito caiu por terra. Ele se achava o menor dos menores. E Deus mostrou para ele, enquanto Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus escolhe, não tem escolha, nós somente obedecemos, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou a Ti por esta palavra revelada, por esta palavra rema. Eu sei que é um pouco, aleluia, extensa, longa, muitos não têm, às vezes, a paciência de ouvir, mas é na paciência de ouvindo que Deus abre a nossa mente, o Senhor traz a nós o conhecimento, o Senhor derrama sobre nós a sabedoria, para nós não sermos mais preconceituosos, meu Pai, nem contra nós mesmos, e nem contra os nossos irmãos, e contra as coisas também, meu Deus querido, os irmãos que aqui estão presentes, leva-lhes em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal, e guarda também os ouvintes e aqueles que também entrarão nesta live. Somente o Senhor tem poder para abençoar e transbordar, Senhor, as bênçãos do Senhor. É que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar
esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.